Há algo que não é percebido tão claramente por você. É esse sentido de separação, esse sentido que é conhecido como dualidade. Basicamente, o que é isso? É a ideia que o pensamento produz sobre quem você é numa relação direta com a vida ou com o mundo. Então, há essa crença, há essa ideia, o que é basicamente uma imaginação, de que há um eu presente nessa experiência chamada vida. E aí se inclui mais uma crença, mais uma ideia. A ideia de um Deus ou uma verdade que está separada de você e separada da vida. Então tem essa ideia, eu, o mundo ou a vida e Deus. Então, basicamente, dualidade é essa crença. Com base nisso, existe essa tendência basicamente egóica do esforço para ser alguém cada vez mais amplo, cada vez mais completo, cada vez mais feliz. E em meio a essa crença, o ser humano tem vivido toda forma de conflito. Porque se ele é uma entidade separada da vida, separada do mundo, separada de Deus, ele é alguém basicamente em luta, basicamente em esforço para melhorar, para se ampliar, para alcançar objetivos. E na realização desses objetivos, tendo como propósito uma busca que é a busca pela felicidade. Então, dualidade é basicamente uma crença produzida pelo pensamento. A verdade é que não existe qualquer separação. A verdade é que não existe qualquer dualidade. O que eu estou dizendo é que não há separação entre você e a vida, entre você e o mundo, entre você e Deus. Enquanto permanece essa crença, essa confiança na separação, na separatividade, na dualidade, enquanto isso permanece, permanece o conflito. Na verdade, é impossível não haver conflito enquanto houver a separatividade, enquanto houver esse sentido de separação. O que o pensamento tem produzido, o que a mente egóica tem produzido, é uma interpretação de tudo o que acontece, e ela interpreta isso tentando se ajustar a esse antigo e velho modelo, o modelo de alcançar algum objetivo, de realizar algum propósito e de, basicamente, ser feliz. O que, basicamente, é impossível, repito, enquanto essa ilusão, que é a ilusão da separação, que é a ilusão da dualidade permanecer. O que há de singular em satsang é essa apresentação, é essa amostragem, é a possibilidade de você perceber por si mesmo que não existe uma entidade presente agora e aqui, se separando da vida ou se separando do mundo ou se separando de Deus. A visão direta disso é o fim da dualidade, é o fim desse sentido de separação.
E aqui, é claro, estamos colocando dualidade nesse sentido psicológico. Quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe os opostos. São, na verdade, opostos aparentes. A gente vê o positivo e o negativo. A gente vê a luz e a escuridão. A gente vê toda essa dualidade de aspecto externo nesse fenômeno existencial. E isso a gente percebe que é algo muito natural. Então, quando estamos tratando aqui dessa questão da ilusão da dualidade, estamos falando dessa dualidade psicológica, daquilo que o pensamento está produzindo sobre isso que se mostra. Nosso trabalho de autorrealização, e é por isso que você está aqui, para constatar a verdade sobre quem você é. Essa constatação, nesse trabalho, significa o fim da ilusão da dualidade. O fim para essa ilusão de que existe você, o mundo, ou a vida, e Deus. A única realidade presente é a realidade divina. Então, essa é a realidade do seu ser. A ciência disso, a consciência plena disso, é o fim para o conflito da dualidade. Há algo que, como exemplo, eu vou dar aqui. O medo, por exemplo. O medo é algo presente dentro desse conflito. E o medo é algo muito presente na mente egóica. E é somente na mente egóica, que é a mente dualista, que é a mente separatista, que é a mente egóica produzindo essa dualidade. E o medo é algo, por exemplo, que termina. Uma vez que não há espaço em seu ser, que é consciência, que é Deus, para o medo. Por isso, esse trabalho de satsang é algo muito, muito singular. É a possibilidade de você tomar ciência da felicidade divina do seu próprio ser. Então, a realização da verdade é o fim desse sentido de dualidade ou separatividade. Isso representa o fim do medo. Colocando dessa forma, você pode achar muito estranho quando colocamos a expressão o fim do medo. Na verdade, você não tem a mínima ideia do que representa o fim do medo. Basicamente, o sofrimento presente nessa ego-identidade, toda ela está assentada basicamente no medo. Não vamos tratar disso agora aqui. Mas, basicamente, todo sofrimento da pessoa está assentado no medo. Então, esse sentido egóico, que eu tenho chamado de sentido do eu, ou o sentido da pessoa, esse sentido egóico, que é basicamente esse sentido de dualidade, está todo ele assentado no medo. A verdade do seu ser é a verdade da unicidade, ou da não separação, ou da não dualidade. Essa é a verdade do seu ser. É sobre isso que investigamos em satsang. É sobre isso que trabalhamos em satsang.